Certeza ou dúvida? O que é que tem guiado a sua vida no dia a dia? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Só podemos ter uma vida com Deus pela fé. Só podemos ser justificados pela fé. Só podemos ser salvos pelo sangue do Senhor Jesus pela fé. Tudo que se diz respeito a Deus só pode acontecer pela fé. Porque não vemos a Deus, não tocamos a Deus, não ouvimos nitidamente, como você está me ouvindo aqui, a voz de Deus. Não podemos muitas vezes senti-lo, mas existe o crer na palavra de Deus, o crer que essa palavra aqui que está escrita, ela vai se cumprir, que se eu empenhar a minha fé nessa palavra, eu vou ver o resultado dela na minha vida. Então, esse é o crer, essa é a fé sobrenatural, é a fé que não está ligada a aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, mas está ligada a uma certeza de que Deus é Deus, de que Ele é o Todo-Poderoso, de que o Senhor Jesus está vivo, de que Ele derramou o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós e transformar a nossa vida de dentro para fora. Só podemos receber o Espírito Santo se empenharmos a nossa fé nessa certeza. E acontece. Essa fé transforma a nossa vida. Essa fé mudou a minha vida. E tem mudado a vida de todos aqueles que creem. Então podemos ver os testemunhos por aí. Da mesma forma que há os testemunhos na palavra de Deus. A palavra de Deus é um testemunho vivo de fé. E os heróis da fé empenharam, cada um no seu período, no seu tempo, e foram colocados nessa galeria de heróis da fé, que está em Hebreus 11. Quando meditamos na palavra do Senhor, adquirimos fé, fortalecemos a nossa fé, porque examinando as Escrituras, meditando, analisando, estamos absorvendo o espírito da fé. O Espírito Santo é o espírito da fé. E isso traz à existência aquilo que não existe. Isso traz à existência aquilo que queremos, aquilo que pensamos, aquilo que projetamos, mas claro, conforme a vontade do Senhor. Então, essa palavra de hoje é para fortalecer a sua fé ou para despertá-la, se ela ainda está adormecida. Essa palavra de hoje é para trazer vida para a sua vida. Essa palavra de hoje é para fazer com que você veja o agir de Deus na sua vida e você seja justificado por essa fé. Então, como a fé carrega a autoridade de Deus para livrar os que creem, também a dúvida traz em si a autoridade do mal para escravizar os que não creem. Por isso, só há plenitude de vida quando há exercício da fé sobrenatural. A vida vivida na base da fé barra quaisquer problemas espirituais. Então, aqui ele vai citar todos os problemas espirituais que a maioria da humanidade carrega em si. Que muitos já vão em médicos, fazem exames, fazem isso, faz aquilo, toma remédio, mas a vida não muda, só piora. Porque são problemas de ordem espiritual que só podem ser vencidos pela fé. Das quais são insônia, medo, nervosismo, depressão, vícios, angústia, constantes dores de cabeça, desejo de suicídio, complexos,
Fracassos sentimentais e inseguranças são sintomas da ação do espírito da dúvida. Então, há coisas que têm ordem espiritual. E só podemos vencer essas coisas no plano espiritual. E qual é o plano espiritual? Aqui. A gente não vê o espiritual. Claro que muitos estão num nível tão avançado de problemas espirituais que muitos acabam vendo vultos, acabam vendo coisas que não existem, porque aquele mal que ela está vendo está dentro dela. Ela está vendo aquilo que está dentro dela. Então, remédio não vai ajudar, só vai piorar, vai dopar ela. Tratamentos psicológicos não vão ajudar. O que ajuda é o tratamento da fé, é o tratamento espiritual que deve ser feito nessa pessoa. Que ela precisa, ela necessita o quê? Empenhar uma fé. Não. Jesus, ele veio, se sacrificou naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as mazelas, todas as doenças, tudo que não presta. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o demônio, o diabo e todo o mal que existe nessa terra, todo o mal espiritual. Porque a morte dele foi espiritual. A ressurreição dele é espiritual. Ele ascender aos céus e derramar o seu Santo Espírito sobre nós é espiritual. Não foi na carne. Então, a gente vive uma batalha espiritual. Todo dia, o dia todo. Todos os dias eu preciso alimentar a minha fé, tomando atitudes de ordem espiritual. Eu posso não ver o dia de amanhã, mas eu vou me preparar hoje. Eu posso não ver o diabo, mas eu vou me preparar para amarrar ele. Antes que ele tente alguma coisa contra mim, contra a minha família. Eu vou viver no espiritual. Eu vou viver em espírito e em verdade. Eu vou adorar o meu Pai, o meu Senhor, em espírito e em verdade. Eu vou fazer coisas que vão edificar a minha vida com Ele, porque a minha vida é espiritual. Então, quando a gente nasce de novo, a gente nasce da água e do Espírito. O batismo nas águas, a água serve como um símbolo de limpeza, de purificação, o nascer de novo. Uma nova criatura nasce daquelas águas. A velha criatura fica morta lá nas profundezas daquelas águas. E a gente nasce de novo como uma nova criatura para que o Espírito Santo, vendo aquela limpeza, aquela purificação, aquele ato de fé, possa vir habitar dentro de nós e fazer de nós espíritos vivificantes. Então tudo se trata disso, o espiritual, e a fé está empenhada nisso. A fé é a nossa arma de guerra, é o nosso escudo. É toda a armadura de Deus, porque a gente não vê, a gente não pega uma armadura todo dia e se veste. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso vestir toda a armadura de Deus, todo o tempo. Para que eu possa estar firme e ser livre das astutas ciladas do diabo. Eu preciso estar usando a minha fé todo o tempo. Eu preciso estar com uma visão espiritual todo o tempo. Fazendo isso, vamos estar livres, vamos vencer esses problemas aqui. E todo e qualquer outro problema, assim, que seja de ordem física também. Porque quantos testemunhos a gente vê de pessoas que foram curadas de câncer? Quantos testemunhos a gente vê que a pessoa paralítica voltou a andar? Quantos testemunhos a gente vê lá na igreja mesmo, nos dias de hoje, as pessoas sendo curadas pelo poder da fé, empenhada em algo que elas esperam ver, porque a fé é isso. A fé é o firme fundamento, como está dizendo aqui na nossa Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu tô aqui pela fé. A gente evangeliza pela fé. A gente não sabe o que vem
adiante. A gente não sabe que tipo de pessoa a gente vai abordar. A gente não sabe a situação daquela pessoa, as experiências vividas, já os traumas. Mas quando o Senhor nos envia, como Ele diz, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a gente não sabe o que é que vai encontrar, mas o Espírito Santo nos guia. Ele coloca a palavra na nossa boca que a gente não estava nem pensando. Ou seja, o viver com Deus é pela fé. É aquilo que a gente não vê, mas eu creio, está escrito. Essa palavra ela tem que se cumprir, ela se cumpre porque ela é a palavra de Deus. Eu posso não ver Deus, eu nunca vi Jesus, mas Ele se apresentou a mim, Ele se revelou a mim. E Ele me batizou com o Espírito Santo dele, de forma que a minha vida mudou. Tudo mudou. Então eu encontrei a plenitude de vida, eu encontrei a satisfação que a minha alma tanto buscava, eu encontrei paz, eu venci os meus medos. No passado eu tinha medos que hoje eu não tenho mais, ou seja, Ele curou isso. Os traumas, as coisas que me oprimiam, hoje não me oprimem mais, porque eu penso, quando eu lembro, quando eu uso a minha fé para pensar nas coisas de Deus, para pensar naquele que está comigo, então a gente vem uma força que logo a gente pensa, não, o Senhor está comigo. Eu sou do meu Pai, meu Deus está aqui. E se isso aqui está acontecendo, vai ser para a glória dele. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade, ele nos lembra daquilo que já foi dito nos momentos oportunos para que a gente possa viver aqueles momentos pela fé. A fé nos justifica. A fé justificou Abraão. Ele alcançou justiça pela fé. Então não podemos nos achegar a Deus na carne. Então muitos dizem, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas não empenham essa fé de tal maneira que entregam a sua vida no altar. Começam a viver os seus dias no altar de Deus. É você se entregar de tal maneira que cada detalhe da sua vida, desde o acordar pela manhã até o dormir, você está vivendo o sobrenatural de Deus. Você quer ver essa palavra se cumprindo na sua vida. E ela se cumpre na íntegra. E você se torna uma testemunha do Senhor Jesus aqui nessa terra. E o reino de Deus é anunciado através de você. Então, o governo de Deus, ele se faz concreto na sua vida. E isso vai contagiar quem está ao seu redor. As outras pessoas vão ver Deus através de você. Deus, ele usa coisas e pessoas para falar, para dar orientação, para alertar. Então, ele usa o material, o natural, para fazer surgir o sobrenatural. Então, a gente vê como Jesus curava as pessoas. Muitas vezes ele usava elementos, né, para instigar a fé da pessoa. E quando a pessoa era curada, ele dizia, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé vai fazer esse problema aí ser resolvido. A tua fé vai mostrar que essa situação é para a glória de Deus. Você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida quando você empenhar a sua fé no que está escrito. Quando a gente entende que aquilo que está escrito tem que se cumprir na vida do que crê, então Deus, ele vê
a atitude de fé da pessoa. Ele se agrada, porque está escrito aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que empenham uma fé, um crer verdadeiro, um crer sobrenatural nele. Porque, eita, essa pessoa está agindo dessa forma, então ela está sendo justa, ela crê. Porque a pessoa é justa quando empenha a fé, porque ela não está vendo aquilo dali. Ela já está lá na frente, ela já está projetando. Ela está crendo no meu poder. E de fato, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer nascer uma planta aqui nessa parede. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser, o sol para de dar a sua luz. Se ele quiser, ele manda um vento impetuoso que destrói isso aqui tudinho. Se ele quiser, ele pode arrancar a água toda do oceano, porque na palma da mão dele está tudo. Ele carrega tudo na palma da mão dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa doença aí, essa situação aí, isso aí não é nada. A gente não é nada. A gente só está aqui porque ele é Deus. Ele só permite a gente acordar todo dia, nos dá o fôlego de vida, porque ele é Deus, porque ele é misericordioso. Ele faz o sol nascer para justos e injustos. Ele é Deus. Então, que todos os dias a gente empenhe essa fé, porque muitas vezes é fácil falar. Mas quando chega as situações para a gente usar a fé, é aí que a gente mostra em quem a gente tem crido. É aí que a gente mostra para nós mesmos, sobretudo. Deus, ele já sabe quem somos nós, mas ele faz questão de mostrar para nós mesmos quem realmente somos no plano espiritual, na fé. Então, essa palavra aqui é para você que talvez esteja com um desses problemas, ou com todos eles, eu não sei, mas veja, tem solução para você. Se você chegou no médico e o médico disse, não tem mais jeito, você vai viver assim para sempre, mentira! Mentira, porque existe um Deus que faz tudo, do nada faz tudo. Claro, o médico ele está fazendo ali o trabalho dele. Até mesmo aquele entendimento que ele tem, foi Deus que deu. A ciência, tudo. Vem de Deus. A sabedoria, a inteligência vem do Senhor. Mas é claro que muitas vezes, mas até mesmo existem médicos que dizem, olha, quando se usa a fé, há uma melhora, há cura. Porque eles também já viram testemunhos disso. Porque quando uma pessoa tá firme, tá convicta de algo, então nenhuma situação para ela. Tem um provérbio que diz que eu não lembro direito, mas é com relação ao espírito. Se o espírito do homem tá forte, então ele não vai ficar abatido. Mas se o espírito dessa pessoa estiver fraco, menino, então o espírito isso aqui, a mente, o intelecto. E a gente só pode se comunicar com Deus a partir disso, do espírito. Então só a fé praticada neutraliza a ação mortal das dúvidas do cotidiano. Nada a ver com religião praticada, a fé é a autoridade de Deus para ser usada contra toda a ação do mal. Na fé não há incertezas, medos, traumas ou fraquezas, antes há a mais absoluta certeza de onde se quer chegar. Mas quem vive na dúvida espera pela sorte. E enquanto não vem, é o azar que ocupa o seu lugar.
A sorte e o azar nascem na mesma fonte. A vida passa e não há futuro promissor para as suas vítimas. A dúvida é a mulher do mal, a mãe dos fracassos. Seu objetivo é espalhar terror, destruição e morte. A dúvida é a arma do diabo para destruir a nossa fé, para destruir os fundamentos. Mas se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Está escrito. Então a gente tem que guardar muito bem esses fundamentos, que é a nossa fé. Um fundamento a gente logo pensa numa construção. Para se fazer um prédio, uma casa, o que é que eles fazem primeiro? Cavam um buraco lá embaixo para poder achar a rocha e firmar ali. Um firme fundamento, as colunas, e assim se ergue aquele edifício. A mesma coisa é no espiritual. A rocha firme da minha vida tem que ser o Senhor Jesus. Ele é a minha rocha, em que eu vou fincar o meu firme fundamento nele. E a minha casa, o meu edifício, porque a palavra de Deus diz que somos edifício de Deus. Somos lavoura de Deus e edifício do Altíssimo. Então, somos uma casa em que Deus quer habitar em nós. E ele começa a construir essa casa quando a gente começa a empenhar a nossa fé. Então, essa fé ela tem que estar apoiada em algo firme. Porque se ela estiver apoiada na areia, quando vir as lutas, as tribulações, as guerras, essa casa vai se desmoronar. O Senhor Jesus deu uma parábola sobre isso. Então, somos sábios quando aplicamos a nossa fé na palavra do Senhor, uma palavra firme que se cumpre todos os dias, não seremos jamais abalados. Podemos ter essa certeza. Então comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Comece a viver pela fé, empenhar a sua fé, a fé que Deus lhe deu. E é Deus que dá, é um dom de Deus. Deus dá a fé pra gente. E a gente precisa aperfeiçoá-la. A gente precisa, é como um membro do nosso corpo, que se ficar paralisado durante muito tempo, ele atrofia. A fé da mesma forma. Muitos dizem, Deus, fortalece a minha fé, aumenta a minha fé. Você pode aumentar a sua fé. Você pode fortalecer a sua fé. Quando virem as situações e você decidir, eu vou viver pela fé, eu vou viver pelo que está escrito. O que é que a Bíblia diz sobre essa situação? O Espírito Santo vai me guiar. O que é que eu tenho que fazer, meu pai? Então, quando vem o problema, você de imediato remete. Não, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que colocar diante de Deus isso daqui. Pai, o que é que está acontecendo aqui? Olha isso aqui. Eu não aceito isso. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito. Por exemplo, se alguma coisa diferente surge no meu corpo, eu tenho o direito de recorrer a Deus, de colocar diante dele as minhas razões. Eu tenho o direito de recorrer ao meu pai, porque o Senhor Jesus comprou-me com sangue, com vida. Ele me comprou. Então esse corpo aqui é dele. Esse corpo aqui não é meu. E ele já levou sobre si todas as enfermidades. Então, pai, olha isso aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Então, a partir do momento que eu empenho essa fé, que eu começo a falar com ele, eu posso não estar vendo nada, eu estou sozinha aqui. Mas eu creio que ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo, ele está me vendo, ele está esquadrinhando tudo, ele me vê sem roupa, sem nada. Ele vê o meu mais profundo da minha alma, do meu ser. Porque foi ele que me fez. Então esse corpo aqui foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem comprou esse corpo pelo sangue do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus levou sobre ele tudo. Então eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de recorrer ao Senhor da minha vida. Então eu vou buscar essa cura. Vem, Senhor, passa a tua mão, arranca essa enfermidade para que eu possa te servir, para que eu possa permanecer e dar testemunho vivo do teu poder na minha vida. E eu vou buscar. Paulo orou 3 vezes para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. Mas aí ele teve que permanecer. O Senhor Jesus respondeu. O Senhor Jesus respondeu a ele em espírito, através do Espírito Santo, a minha graça te basta. Então, beleza. Então, eu quero uma resposta tua, Pai, porque tu é vivo. Tu tá vivo. O Senhor tá me ouvindo? Então, o Senhor também pode falar comigo. E ele fala. Então, aí você vai ficar esperando. Eu vou esperar a tua resposta, Pai. E ele vai trazer a resposta.
Porque ele responde, porque ele fala. Então você está vendo qual é o viver pela fé? Em vez da gente se descabelar, em vez da gente se desesperar, vai lá, fecha a porta do quarto, do banheiro, fala com ele, coloca diante dele as tuas razões para que ele possa te justificar. Então, fazendo isso, você vai estar usando a sua fé. E você vai aguardar a resposta de Deus. E ele vai falar, ele vai usar alguma coisa, ele vai usar alguém, ele vai usar uma palavra, ele vai usar alguma coisa na internet, eu não sei, mas cuidado. É aquela questão da gente ter o Espírito Santo para a gente não ser enganado. Então a voz de Deus é uma certeza, é uma convicção, é algo que vem assim de uma forma simples, de uma forma, sabe? Que a gente sabe, a gente tem a certeza, não, Deus me respondeu, é o Senhor. Então isso tudo tem que ter uma base, gente. Você não pode ter uma vida alheia a esse mundo, no pecado, e querer receber de Deus, né? Mas, claro, há aquela questão, se você quer fazer uma aliança com Deus, ele vai ouvir, ele vai responder. Mas decida ter uma aliança com o Senhor, decida fazer uma aliança, um pacto de fidelidade com Ele, de você permanecer com Ele, de você viver o sobrenatural de Deus todo dia. Não, eu quero uma vida nova, eu quero me entregar para o Senhor Jesus, eu quero me batizar nas águas. Pensa nisso tudo, reflete sobre isso, fala com Deus sobre isso. Então, a gente pode ir até Ele, né? Mesmo a gente tá no pecado, mas, poxa, Ele nos remiu a alma, Ele entregou a sua oferta, que é o seu Filho, para se sacrificar por nós, quando a gente ainda era pecador. Então, Ele nos resgatou. Então, faz isso, tá bom? Faz uma aliança com o Senhor, que você vai ver o poder dele na sua vida. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Aí ele vai falar, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? A ciência explica as coisas que ela vê, mas não explica o agir de Deus. Ou somente o que explica está aqui. Esse é o melhor guia para nos mostrar o que é que acontece na realidade, na íntegra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Tá vendo? Quando a gente usa a fé, a gente se torna justo diante de Deus. Testemunho dos dons, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando agradamos a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece para enfrentar toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa despertar em você uma fé sobrenatural, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Viva o sobrenatural do Senhor, se entregue para o Senhor Jesus e você vai ver a mão de Deus tocando em você, livrando você através das situações, através das circunstâncias. Você vai ver Ele agir. E é maravilhoso o agir de Deus. O agir de Deus é invisível, mas real. O agir de Deus transforma a nossa vida. Deus abençoe e até a próxima. E nesse domingo, se você quiser começar a agir pela fé, eu faço um convite para você aqui agora, que lá na Igreja Universal do Reino de Deus vai estar havendo um propósito bem especial nesse domingo de Ramos, para a gente estar levando uma peça de roupa do nosso familiar, aquele familiar que dá mais trabalho, sabe? Que tá, sei lá, tá numa situação difícil, tá aí nos vícios, tá com a vida destruída, enfim. Vamos levar uma peça de roupa desse familiar. E a visão da fé vai ser passada para fazer propósitos. Propósitos de fé aumentam a nossa fé. Quando a gente empenha a nossa fé em coisas assim, eita, vai acontecer em nome do Senhor Jesus, está escrito. Então eu vou empenhar a minha fé nisso. Então Deus, Ele nos justifica. Então busque a Igreja Universal mais próxima de você, ou vá à igreja, vá à casa do Senhor, independente da placa, verifique se aquela igreja, ela prega de fato o Evangelho, se ela vive a fé do Evangelho, e vá
Vá buscar a presença de Deus, vá buscar a glória de Deus para sua vida. Vá, não fique em casa, vai ser domingo de Ramos. Vá, experimente e faça um pacto com Deus, faça uma aliança com o Senhor enquanto há tempo. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busca, bate a porta, incomoda Deus, vai, fala as tuas razões, mas faz alguma coisa, porque isso é o viver pela fé. E isso vai agradar ao Senhor. Deus abençoe.